Olá, minha gente, tudo bem? Eu sou Evandro Júnior e nós estamos aqui no Ministério Fruto da Oliveira para compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus nesse momento tão difícil que o mundo todo está passando e numa data tão especial e tão importante, aliás, a mais importante de toda a cristandade. O cristianismo celebra hoje, na Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição é um marco que abraça o passado de promessa e o futuro da realização. É por isso que nós estamos aqui, para fazer com que essa celebração seja uma celebração diferente. E mostrar que de verdade a gente consegue se abraçar. Ou a gente consegue ser abraçado. Sabe aquele abraço que falta? Como dizia e como diz até hoje Jorge Ben, aquele abraço que falta, aquele carinho que falta, aquela aproximação que falta, não falta quando a gente tem o presente da vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo na minha e na sua vida. Aquele abraço que vem da parte de Deus se chama o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele abraço que falta e que nós todos estamos sentindo a falta, pode ser sentido com a presença do Espírito Santo neste domingo de Páscoa e em todos os dias que nós consigamos viver na presença do Senhor Jesus. Esse abraço vai da promessa ao cumprimento quando nós lemos dois textos que dizem a respeito dele. O primeiro diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido significa ou quer dizer Deus conosco. Aliás, esse é o cumprimento. A promessa está em Isaías capítulo 7, verso 14, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Em Isaías está a promessa e em Mateus está o cumprimento. Emanuel significa nada mais, nada menos do que Deus conosco. E a tradução mais literal que eu consigo ver nesse texto, neste nome, é Deus comigo, Deus com você, o Deus que abraça, o Deus que traz a promessa a se transformar em realidade na minha e na sua vida. Quando a gente olha para a Páscoa, a gente vê vários simbolismos, mas a história literal da Páscoa envolve situações que já se perderam na memória de muitas pessoas. Quando da primeira Páscoa a gente lê a história, a gente percebe que Deus está interessado em libertar o povo dele de um cativeiro que durou 400 anos no Egito. No último dos dias, dos 400 anos, Deus envia uma praga para consolidar e para acabar de vez com esse sofrimento, com essa escravidão. E a praga foi a morte dos primogênitos. Contudo, como Deus fazia em todas as pragas, ele fazia diferenciação entre o povo de Israel e o povo do Egito. Aquilo que vinha para o povo de Israel não atingia o povo do Egito. Algumas das pragas foram copiadas pelos magos, pelos feiticeiros do Egito. Mas algumas delas, e principalmente esta, não. A morte dos primogênitos atingiu também o primogênito de Faraó. Mas havia um sinal. O sinal era que o povo de Israel, para estar livre daquela situação, daquela praga, tinha que pintar ou borrifar o sangue de um cordeiro nos umbrais das suas portas. E quando eles faziam isso, eles estavam dizendo: eu creio na promessa, eu estou inserido nela e eu creio que Deus vai dar livramento e os primogênitos aqui não morrerão. Então, o anjo da morte passa. E essa passagem do anjo da morte é determinada pela expressão Pessar. E Pessar, passagem, é o que dá origem à palavra Páscoa. Então, o anjo da morte passa, mata os primogênitos, mas poupa os primogênitos de Israel. Mata os primogênitos do Egito, mas poupa os primogênitos de Israel. Porque o Pessar, o anjo da morte, foi para aqueles que não creram na promessa, aqueles que não se precaveram pintando os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro.
O sangue do Cordeiro foi passado sobre as nossas vidas. E hoje estamos todos abraçados pela promessa de Deus. Todos aqueles que creem no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, têm a sua vida, os umbrais da sua porta, do seu coração, manchados e borrifados com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem crê na promessa recebe a Jesus como Senhor e Salvador. E esse anjo da morte eterna, quando passa, não os atinge. Então, nós conseguimos ver que esse abraço de Deus da Páscoa vai dar promessa ao cumprimento, mas ele vai também do Egito ao Calvário. Quando nós nos encontramos com o povo de Israel, 400 anos escravizado, 400 anos de sofrimento, nós conseguimos enxergar que ali, naquele meio do sofrimento, Deus faz a eles inúmeras promessas que vão se cumprir lá no Calvário. Quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é imolado, o seu sangue é derramado e todos aqueles que creem passam a fazer parte da realização dessa promessa de livramento. E a promessa do livramento nos faz ir da morte para a vida. Como a morte tem assolado o nosso mundo, como famílias têm perdido seus entes queridos, como pessoas estão sendo tocadas, pessoas que você conhece, amigos, conhecidos, parentes. Essa morte física é apenas parte do processo. Existe uma morte que é muito pior do que essa. É a morte espiritual. É quando nós morremos para as promessas de Deus. É quando nós não temos acesso ao caminho do coração de Deus, ao caminho do presente da vida eterna. Quando nós não temos esse acesso, então a morte física toca e nós somos levados a uma morte espiritual eterna, sem a presença de Deus e com a ausência de paz por toda a eternidade. O abraço de Deus, essa Páscoa, esse anjo da morte que passa, não vai nos abraçar. Não vai abraçar aqueles que têm a vida eterna presente em si, porque o Cordeiro de Deus foi imolado. O seu sangue foi derramado. E você que crê se apropriou desta grande bênção. Esse abraço de Deus, esse interesse de Deus, vai nos levar da presença que traz o presente. Lembra que a Bíblia, quando nós lemos o primeiro texto, diz assim, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus com a gente, Deus presente. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo é que vai trazer a nós o presente da vida eterna. Não se engane. Eu não estou aqui para desmitificar o coelho, eu não estou aqui para desmitificar o chocolate. Eu tenho certeza que você, como um bom cristão, sabe que todas essas coisas têm mais a ver com o comércio do que com a palavra de Deus. Mas eu estou aqui para te lembrar que a verdadeira Páscoa diz respeito à sua vida sendo abraçada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é a presença de Deus, e não a religião. É a presença de Deus, e não a religiosidade, não os rituais, não os cerimoniais. É a presença de Deus que vai trazer o presente da vida eterna. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o ritual Cherokee, uma das tribos nativas dos Estados Unidos, que, como todas as tribos nativas de todos os outros países, foram de alguma maneira extirpadas e empurradas para outros lugares que não aqueles lugares onde eles habitavam naturalmente. Essa tribo dos Cherokee tem um ritual de passagem para que o menino saia da infância e se torne um verdadeiro homem. E como é que acontece esse ritual? Em uma noite, o pai deste menino, numa idade determinada, entre a adolescência e a juventude, leva esse menino para um local na mata, muito escuro, e ele tem que estar com os olhos vendados, desde o momento em que ele sai de casa até o momento em que ele chega no local. E o ritual consiste em que ele permaneça ali, onde ele foi deixado, durante toda a noite, sem chorar, sem gritar, sem se movimentar, sem pedir ajuda, sem falar absolutamente nada.
passando por todo aquele momento de solidão. E durante toda a noite ele está sujeito aos riscos de animais ferozes, de cobras, de insetos peçonhentos, de ser atacado por uma tribo indígena inimiga. Ele está sujeito e exposto a isso tudo, mas ele, com os olhos vedados, ele não pode. O ritual consiste em que ele não retire. E mais, quando ele voltar, caso ele volte, ele não pode contar da sua experiência para os outros, para que os outros também não se protejam e não possam burlar aquele ritual. E a noite toda vai passando. Cada minuto é uma eternidade. Cada momento é uma situação de pânico, de pavor. E é interessante que quando nós estamos nesse momento de escuridão, a nossa mente funciona muito mais do que a realidade. A nossa mente nos prega várias peças por conta do medo e do desconhecido. Quando amanhece e ele percebe que os raios do sol batem no seu rosto, ele tem a autorização de retirar as vendas. E quando ele retira, ele tem uma surpresa extremamente agradável. É a presença do pai dele ao seu redor, que o protegeu durante toda a noite, que esteve com ele e que em nenhum momento o abandonou. Esse ritual faz com que os meninos se tornem homens, não só pelo fato de enfrentarem o perigo, mas de enfrentarem o perigo sabendo que eles nunca serão abandonados. E que eles também nunca deverão abandonar aqueles que estão sob a sua guarda, sob a sua tutela, sob a sua proteção. A Páscoa vem nos dizer que o nosso Senhor nunca nos abandonou. Sabe, esses momentos difíceis, de incertezas, de desconhecidos, de enfrentamento ao invisível e ao desconhecido que nós estamos passando. Parece que nós estamos neste ritual de passagem e está tudo escuro. Lembre-se, Emmanuel significa Deus comigo, Deus com você e que nunca vai te abandonar. Uma feliz Páscoa, em o nome do Senhor Jesus.